Oi, jornadeiros! Muito bom dia, paz a todos. Você faz muito bem em separar esse tempo para ouvir a palavra de Deus e receber uma orientação, uma direção para a sua vida. Então fica conosco até o final desse vídeo, pois eu não tenho dúvidas de que Deus vai falar contigo aqui em mais uma jornada Atos dos Apóstolos, tá ok? Lembrando que a gente está no capítulo 20 e a última vez que falamos aqui no vídeo sobre a jornada, falamos sobre a morte de Eutico e a sua ressurreição, que todos ficaram consolados. Agora vamos partir para outro momento aqui que eu vou te fazer, olha, algumas observações, que é coisa nova, é azeite novo de Deus para a sua vida. Então fique ligadinho com a gente aí, tá bom? Olha só, Atos capítulo 20, versículo de número 13, depois daquele episódio em que Paulo ora, Eutico, ele volta à vida, todos são consolados. Aí Paulo vai viajar e diz assim, o versículo 13, ó: Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Paulo, ele decide viajar até Assos, os seus amigos vão de navio, assim ele ordenou, e Paulo decidiu ir por terra. Tem vários motivos, mas deixa eu te fazer aqui uma observação sobre essa viagem por terra que Paulo fez até Assos. Preste atenção nisso, mas escute bem, pelo amor de Deus. Olha só, dizem os estudiosos que existia uma linguagem antigamente que dizia o seguinte: o terreno por terra até Assos era tão acidentado, tão ruim de viajar a pé, que a viagem até Assos era o suficiente para matar alguém. De tão desgastante, cansativa, opressora que era a viagem. Mas Paulo, mesmo assim, mesmo sabendo dessas condições e situações, ele decidiu ir a pé até Assos. Seus amigos, eles foram de navio. O que é que eu vejo aqui? Paulo não colocava dificuldade para as coisas de Deus. Há muitas pessoas que colocam dificuldades para as coisas de Deus. Reclamam porque na igreja o ar-condicionado não está gelando como ela gostaria, ou reclama se está frio demais. Reclama porque a igreja é longe, porque não está perto da casa dela. Reclama porque o culto demora. Reclama porque o irmão falou muito alto em línguas, porque o som da igreja estava muito alto, estava muito baixo. Reclama por uma porção de coisas. Coisas que são praticamente inadmissíveis, comparado ao que os nossos primeiros irmãos em Cristo passaram. Pessoas reclamam hoje e, usando a expressão popular, reclama de barriga cheia. Paulo não colocava dificuldades para as coisas de Deus. Será que você não é o tipo de pessoa que está reclamando do que jamais você deveria reclamar? Há pessoas que reclamam por causa da distância que tem que caminhar ou trafegar no trânsito para ir até a igreja, congregar, buscar Deus. Como se a igreja tivesse que estar na rua da sua casa, quase na frente da porta da sua casa, você ter só o trabalho de atravessar a rua. Há pessoas que reclamam demais, gente. Se você for analisar, estudar, verificar como que eram as dificuldades que os primeiros cristãos enfrentavam para ser cristão apenas, estou nem falando das demais, as pessoas teriam que se envergonhar hoje daquilo que elas usam como motivo para reclamarem. Muitos reclamam. Paulo não colocava dificuldades, né? Aí continuando aqui o texto, diz assim o versículo 14, ó: E logo se ajuntou conosco em Assos, e o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. No outro apartamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Só citando cidades, né, onde Paulo estava passando. Deixa eu te fazer uma observação também importante. Paulo tirou o melhor proveito de sua viagem a Jerusalém. O que era que ele ia fazendo de cidade em cidade, de cidade em cidade? Passeando, fazendo turismo, conhecendo os lugares? Não. Não que isso seja proibido nos dias de hoje, você fazer turismo num lugar, mas Paulo queria tirar o melhor proveito da sua missão, naquelas viagens, cidade em cidade, pregando, levando as pessoas a Cristo,
ganhando almas, abençoando vidas com a palavra de Deus. Ele queria tirar o melhor proveito. Fica uma lição para a gente. Tire o melhor proveito do seu dia, da sua semana, do seu mês. Não é que você não possa passear, ter um lazer, viajar, conhecer lugares, etc. Mas acorde já com isso em mente. Eu vou tirar o melhor proveito desse dia, com a minha família, com o meu Deus, com o meu trabalho. Eu vou procurar fazer desse meu dia o dia mais feliz e mais abençoado da minha vida. Amanhã eu penso amanhã, ou mais tarde, mas hoje eu vou dar o melhor de mim. Tire o melhor proveito. Paulo procurou tirar o melhor proveito para servir a Deus e servir ao próximo. Outra observação maravilhosa, preste atenção, gente. Versículo de número 16. Porque Paulo já tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. O destino de Paulo era Jerusalém e ele queria estar lá no dia de Pentecostes. Por quê? Porque a festa do Pentecostes, muita gente de vários lugares do país e de outros países vinham a Jerusalém para adorar. Judeus, gregos, prosélitos. Paulo queria aproveitar essa oportunidade para alcançar o máximo de pessoas. Mas não é isso que eu quero chamar a sua atenção, não. É isso aqui, ó. Preste atenção. A Bíblia diz que Paulo, ele queria passar direto de Éfeso, não parar na Ásia. Ele determinou isso. Eu não vou parar na Ásia. Em Éfeso, Paulo tinha os seus melhores amigos. Os seus amigos mais queridos, mais amáveis, estavam em Éfeso. Mas Paulo decidiu passar direto porque Paulo queria cumprir o seu chamado, a sua missão em Jerusalém. Que lição que isso aqui nos traz? Preste atenção. Veja só que eu vou mostrar aqui para você. Para nós é um prazer estar com os nossos amigos, pois são horas de entretenimento, folga e alegria. É verdade, né? Pura verdade. Como é bom estar com os amigos, rir, dar boas gargalhadas, descontrair um pouco, abraçar, brincar, assistir, comer. É bom demais, isso é renovador. Os melhores amigos de Paulo estavam em Éfeso, mas Paulo decidiu, não vou para Éfeso, vou passar direto. A lição que fica para a gente é essa aqui. Mas isso não deve nos afastar do nosso trabalho. Estar com os melhores amigos não deve nos afastar do nosso trabalho. Quando Paulo teve um chamado para ir até Jerusalém, não ficou perdendo tempo na Ásia, ainda que ali seus amigos fossem em maior número e mais amáveis. Você está vendo? Então nada contra a gente estar com os amigos, a gente precisa disso. É necessário isso, ter comunhão, interagir, brincar, rir, cantar, comer, ter esse momento maravilhoso, mas isso não pode tirar a nossa atenção e o nosso foco daquilo que é primordial. Paulo sabia que para aquele momento ir a Jerusalém era fundamental. E ainda que para ele fosse fortalecedor estar com os amigos, mas ele teve que renunciar àquilo naquele momento para dar prioridade a um propósito, a um chamado de Deus para a sua vida. Esse comportamento de Paulo e tantos outros é um verdadeiro exemplo de renúncia para fazer a vontade de Deus. Abrir mão do seu querer, abrir mão do seu próprio eu, das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Você é essa pessoa que mantém o foco nos propósitos de Deus e não perde tempo com as coisas desta vida, e ainda que tenha que lhe custar um momento de prazer, de alegria, mas você decide renunciar à sua vontade para fazer a vontade do Pai. E aí? Como que é você? Dia de culto, domingo, teus amigos chamam você para ir no shopping, no restaurante, deixa o culto para lá, aliás, vão ter tantos outros cultos. Não, o domingo tem 24 horas, então vamos separar um horário que não atrapalhe o culto. Eu tenho um compromisso com o meu Deus, não é verdade? Eu tenho um compromisso com o meu ministério, com o chamado, com a minha missão na obra de Deus, com a minha vida com Deus. Ou você é aquela pessoa que facilmente abre mão dos seus compromissos com Deus para agradar os seus amigos.
em alguns casos até pecar com eles, porque você não quer desagradá-los. Aliás, eles são teus amigos, não é? Cuidado, a vontade de Deus vem em primeiro lugar. É uma renúncia, mas fica aqui essa lição que Paulo nos deu. Mais uma vez vou ler com vocês o versículo 16, porque Paulo já tinha determinado passar adiante de Éfeso, onde ele tinha os seus melhores amigos, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Tenho que estar lá, determinado em cumprir a sua missão. Seja uma pessoa determinada em cumprir a sua missão. Amém? Vamos orar? Falar com Deus? Mais um dia de jornada e Deus falando forte ao nosso coração, não é? Pai Santo, muito obrigado pelas palavras de vida eterna, de encorajamento, de aprendizado, Deus. Temos uma missão e devemos cumpri-la, estar focados nela e não nos distrairmos, Deus. Que o Senhor nos mantenha desta forma, que o Senhor nos ative para que nós possamos viver e nos entregar completamente ao perfeito propósito do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ei, deixa o seu like, comenta. Obrigado pela sua atenção, compartilha. Tem gente precisando ouvir isso. A jornada continua.